Sabe, o Senhor colocou algo nas tuas mãos e você, não, é muito difícil, eu não vou conseguir. De repente Deus quer colocar você num local alto, sabe, quer abençoar a tua vida, mas você mesmo fala que você não é capaz. Mas eu quero te dizer que a Bíblia fala que as bênçãos do Senhor irão atrás de você. Deus confia em nós. Amém? Ele quer te colocar em locais grandes, altos, para glorificar o nome dEle. A Bíblia fala que Ele quer nos colocar como cabeça. Sabe? Não estou falando que cabeça no sentido de apenas uma autoridade, mas Ele quer te dar, aliás, no sentido de autoridade. Aonde Ele colocar você, Ele vai te dar autoridade para você mudar o ambiente onde você estiver. Onde você estiver, você vai ser luz, você vai ser algo diferente, e vão notar isso em nome de Jesus. Outra atitude que Zaqueu ele tomou, ele olhou na direção correta. Versículo 4 diz o seguinte: então correu adiante da multidão e subiu na figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali. Diante da situação dele, ele baixinho e aquela multidão, ele era impedido por sua estatura pelaquela grande multidão. Muitas vezes, sabe quais são as multidões que terminam criando uma barreira para nós chegarmos até a presença do Pai? São as dificuldades, muitas vezes são questão financeira, sentimental, família. Família é bênção, mas muitas vezes as famílias terminam atrapalhando. Por isso que o Senhor ele falou lá para Abraão: sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e dali eu te farei uma grande nação. Amém? Muitas vezes, quando nós estamos no contexto familiar, nós não conseguimos prosperar. Eu não sei porquê, mas o Senhor ele fala que nós precisamos ter, sabe, ter fé, ter direção. E ele olhou na direção certa, sim ou não? Ele correu à frente e subiu uma árvore. Tinha na mão dele algum roteiro de onde Jesus ia passar? Como que ele sabia que Jesus ia passar lá? Sabe por quê, queridos? Quando você toma uma atitude de fé, quando você se esforça, Deus vai ao seu encontro. Deus ele vai diante de você. Ele está vendo. Jesus já tinha visto ele muito além. Jesus já estava vendo ele lá na frente. Fala: eu vou honrar aquele lá que ele tem fé, indiferente da situação, diferente do que ele era para o povo. Ele era um pecador, ele era desprezível, ele era rejeitado. Mas Jesus não olha da forma que o povo olha. O Senhor ele fala que o homem olha o seu exterior, mas ele sonda o nosso coração. Aleluia. Ele sabe o que você está sentindo, ele sabe a sua motivação, ele sabe, e por isso ele confia em você. Mas Zaqueu, ele tinha a convicção que Jesus ia passar por lá, e ele queria ver Jesus. Tem muita gente desejando ver Jesus, queridos. Tem muita gente. Mas sabe por que não vê? Na real mesmo? Porque tem olhado na direção errada. Muitas vezes nós começamos a olhar muito. Não que seja errado. Eu também tenho. Eu gosto de TV, de WhatsApp, tudo isso. Mas muitas vezes nós focamos muito a nossa vida, sabe, nas redes sociais. Começamos a prestar muita atenção na vida dos outros. Começamos a olhar muito o que está acontecendo com fulano, que se ciclano, com o vizinho, com a outra igreja. E nós não vemos Jesus. Tem muita gente que ao invés de olhar para aquilo que dá esperança, olhar na direção de Jesus, está olhando, está perdendo o seu tempo. Separe o tempo, busque ao Senhor, leia a palavra, porque através dela, ela muda, dá uma direção. A palavra de Deus, a Bíblia, ela é uma bússola para te dar uma direção. Se você não ler, se você não consultar o Senhor, você vai ir na direção errada.
Mas ele tinha essa convicção. E muitas vezes, no dia a dia, nós pensamos que estamos fazendo a coisa certa, estamos fazendo coisa errada. Não que seja pecado assistir televisão, não que seja errado você ver redes sociais, não é nada disso. Eu estou falando que a sua visão não pode estar apenas nisso. Você tem que focar a sua visão ao alto, aos céus. A Bíblia fala que para nós não nos atentarmos para as coisas físicas, ou seja, porque elas são passageiras, mas olhar para as invisíveis, porque elas são eternas. Olhe para a eternidade, para de olhar para o chão. Chegou um dia que o Senhor falou: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu. Querido, está na hora de você ajustar a sua parabólica para o céu, olhar para o Senhor, olhe para Ele, é dele que virá o seu socorro e o meu. Nós vivemos dias difíceis, muitas tragédias estão acontecendo e muitas vezes nós nos ficamos alheios a isso, porque não, isso não vai acontecer comigo, até que aconteça. Então busque ao Senhor, para que o Senhor ele acampe o anjo ao seu lado. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa ao lado do que os teme. Amém? Busque a Ele, para que Ele nos guarde, Ele nos proteja, livre de toda malignidade. Muitas vezes nós, como mulheres, como homens, olhamos para tantas coisas. Os homens têm, as mulheres vão mais pelo sentimento, pela palavra, e elas são mais emotivas. O homem já é mais visual. E muitas vezes você está, homens de Deus, está caminhando, e vê situações que terminam distraindo ou desviando a atenção. Então, nesse tempo, o inimigo ele vai enviar muita coisa para desviar a sua atenção. Tanto homens para as mulheres, como mulheres para os homens. Porque nós temos visto muitos homens de Deus caindo. E a Bíblia fala: aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Olhe para o Senhor. Amém? Zaqueu, ele olhou para a direção certa. Eu quero convidar você para olhar também para o Senhor. Não olhe para as dificuldades, não olhe para, eu cheguei na igreja, o louvor não está bom hoje. Mas o louvor não foi feito para nós, foi feito para o Senhor, queridos. Está pingando, tem uma goteira aqui. Amém, Senhor, envia recursos para que eu possa abençoar e tirar essa goteira daqui. Amém? Olhe para aquilo que dá esperança. Olhe para a eternidade. Esse tempo aqui ele é passageiro, ele passa rápido. Parece que faz, uma semana, um mês que eu saí daqui, que faz 6 anos que eu fiquei fora dessa igreja, dessa casa. Passou assim, passou rápido. Pense nisso. A eternidade ela é eterna. E esse tempo nosso aqui na terra ele é passageiro. É como se fosse um nevoeiro em vista a uma eternidade. Olhe para o alto. E outra coisa importante que Zaqueu ele tomou. Ele enxergou além do que ele via. Acompanhe comigo aí, versículo 8 e 9. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quando nós nos aproximamos de Jesus, a nossa visão ela é aberta. Quando Jesus se aproximou de Zaqueu, ou aliás, ele se aproximou de Jesus, ele começou a ver que existia coisas erradas na vida dele. Jesus repreendeu Zaqueu? Não, em nenhum momento. Jesus falou que ele era uma pessoa desprezível, que ele era ladrão? O texto não diz isso. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele mostra onde nós devemos nos concentrar.
E ele simplesmente chegou diante do Senhor e falou: olha, eu decido dar a metade dos meus bens. Por que ele falou isso, da metade dos bens dele? Porque ele sabia que muita coisa que ele tinha arrecadado foi injusta, foi ilegalmente. E com certeza no caderninho de anotação dele ele sabia disso. E eu vou restituir 4 vezes mais. Quando nós nos aproximamos do Senhor, nós percebemos que nós precisamos tomar atitudes de arrependimento. Até aquele momento, até aqueles dias, Zaqueu ele só olhava para o seu bem-estar, para aquilo que era visível, para o dinheiro, para a fama, para o poder. Mas ele começou a olhar além do que ele via. O dinheiro pode comprar a eternidade? Não pode. O pecado pode comprar a eternidade? Não pode. A raiva, a mágoa, a ira dá direito de você pertencer ao reino eterno? Não. Queridos, muitas vezes não é o dinheiro que tem impedido que nós venhamos herdar a eternidade. Nós precisamos muitas vezes nos esvaziar de nós mesmos. A Bíblia fala lá em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e a mulher também. Só porque fala do homem, mas a mulher não fala. Está escrito. Queridos, o que eu quero dizer é que nós precisamos produzir fruto de arrependimento. Para que possamos herdar a eternidade, nós temos que nos arrepender dos erros, das falhas, tirar fora todo o embaraço. Zaqueu ele subiu numa figueira, ele poderia ter ido com um espinheiro e se enroscado inteirinho. O Senhor ele quer que nós, nos desprendemos de todo embaraço, tenha uma vida certa, uma vida correta. Mesmo que seja difícil você pedir perdão ou liberar, faça isso, porque se você fizer isso, você vai ficar vermelho 1 minutinho, 3 segundos, mas você vai ficar alegre a eternidade inteirinha. É melhor você ficar vermelho com vergonha alguns minutos do que você perecer a vida eterna. Então, um dos frutos, uma das atitudes de Zaqueu é um arrependimento. Ele se arrependeu das coisas erradas que ele fazia. E o Senhor ele convida hoje, você também da mesma forma. Isso é para nós, para aprendermos isso. Eu não posso andar com ira, com raiva. Eu preciso cada vez mais liberar. Libere perdão, libere a bênção, abençoe. Jesus falou: abençoe aqueles que te perseguem, não amaldiçoe. Amém? Abençoe, ainda que aquele vizinho seu seja um calo no seu pé, mas ele é a lixa, para melhorar você. Às vezes tem vizinho, tem pessoas no trânsito que muitas vezes tentam nos tirar do sério, até mesmo no trabalho. Senhor, você colocou um chefe tão ruim para mim, Senhor. Abençoe ele, porque o próximo pode ser pior ainda. Você está entendendo? Abençoe, seja um agente abençoador. Chegue no seu trabalho, na sua casa, Senhor. Abençoe este lar, abençoe esta casa. Traga o Senhor para a sua casa. Amém. Você convida Ele para a sua casa? Você convida Ele para o seu trabalho? Você convida Ele para entrar no seu carro? Você convida Ele no almoço, na janta, no café da manhã? Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei e farei morada. Posso ouvir um amém? Amém. Vocês estão aí? Amém. Glória a Deus. Hoje me convém entrar na sua casa. Foi isso que Jesus falou para Zaqueu. Hoje me convém almoçar na tua casa. Muitas vezes tem áreas na nossa vida que a gente não quer que Jesus entre. Sabe por quê? Porque está sujo. Precisa ser limpado. Quem que vai limpar? É você. Tira a sujeira, para que Jesus possa entrar na tua casa, para que o Espírito Santo possa habitar em você.
A Bíblia fala que o Espírito do Senhor não habita em tempo sujo. O Senhor quer ceiar na tua casa. Ele quer fazer morada. Você quer que Jesus vá para a sua casa? Eu quero. Todo dia eu chamo Ele. No meu café da manhã. Pode parecer loucura. Mas na nossa casa nós colocamos uma xícara lá na mesa. Senhor, vem conosco aqui, vem tomar um café. Mas Ele olha para a mesa, não vê a xícara. E aí, como que faz? Pode parecer loucura, mas eu coloco lá na minha mesa a xícara do Senhor e o prato dele. Sabe por quê? Nós vivemos por fé. Amém? Todavia o meu povo viverá por fé. Tenha fé, queridos. Chame Ele do seu lar, chame Ele do seu trabalho. Senhor, hoje eu vou trabalhar, tem uma situação difícil lá, vai à minha frente. Será que você tem feito isso? Aí depois você, poxa, eu fui na igreja, não deu nada certo, essa semana foi horrível, eu trabalhei e não vi o fruto do meu suor. Mas você tem chamado o Senhor para a tua casa? Hoje me convém entrar na sua casa, Jesus está falando. Ele quer entrar, quer fazer morada. Amém? Ele quer ir para a tua casa. Abra o seu coração. Muitas vezes nós fechamos o nosso coração para o Senhor. Nós colocamos tanta coisa, sabe, na frente. Como eu disse antes, olhe para a direção correta. Muitas vezes não é errado, mas seja uma pessoa que tenha equilíbrio. Assista uma televisão, mas também leia a palavra, coloque uma adoração, traga um ambiente celestial para a tua casa, põe uma adoração no Senhor. Eu e você fomos feitos para adorar a Deus. Eu já fui lá no pagode, do samba, e eu fico aqui, eu fico querendo pular, o negócio fica, mexe comigo. Sabe, a presença do Senhor, ela é maravilhosa. As músicas, todas são do Senhor. Foi Ele que fez. Mas existe adoração que não é do Senhor. Traga adoração para o seu lar, para o seu carro, para a sua casa. Ouça. Os nossos ouvidos, os nossos olhos são a janela da alma. Como você vê Jesus e como você ouve. Quando nós colocamos algo que não agrada ao Senhor, você está colocando um tampão no seu ouvido e você para de ouvir a voz de Deus. Quando você começa a enxergar, a ver porcarias, a ver filme de terror, a ver um monte de novela suja, impura, você para, você coloca um filtro nos seus olhos, você para de ver quem é Jesus, você se afasta dele. Filhos, não estou falando isso, não é para criticar você não, é apenas um alerta. Eu quero que você habite na eternidade, eu também, nós vamos para lá, amém? Nós vamos para a eternidade, mas nós precisamos nos negar algumas coisas. Negue a si mesmo e siga-me, o Senhor falou. Negue a sua vontade. Muitas vezes nós temos que, para herdar a eternidade, nós vamos ter que abrir mão das coisas desse mundo. Tiago fala que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4, leia lá. Se você quer ser amigo do mundo, não tem como ser amigo de Deus. Você vai ter que abrir mão. Mas o meu amigo é de infância. Não estou falando para você maltratar ele, mas convide ele para ser participante conosco aqui da eternidade. Seja algo, seja um agente, sabe, um agente transformador, seja um agente de Deus, onde você estiver. Queridos, é tão bom que nós somos reconhecidos no lugar como pessoas de Deus. Esse ano passado, Deus me deu um presente, eu fiquei muito feliz. Eu estava um dia lá, no final do ano já, chegou o gerente. Eu trabalho na empresa há alguns anos, e o gerente chegou e falou: Paulo, você faz o meu casamento? Eu falei: meu Deus. E é algo assim que eu não fico pregando dentro da empresa.